Como analista político, eu lembro muito do Natal de 2017, onde o senhor praticamente assim, eu falei do Rockstar, mas ovacionado na 14, transitando ali, a população batendo palma, uma figura pública querida, totalmente satisfeita com o andamento da administração. Tem muita coisa que às vezes ela está em andamento, ela não está pronta, depende de se finalizar. E aí o senhor fecha aquele ano não da mesma forma. Para o ser humano, tem que ter muita sabedoria para saber lidar com os dois momentos, né? Passar no mesmo lugar, às vezes, e sabe, puxa vida, que há 12 meses atrás era um cenário diferente, até de alegria, e houve, nitidamente, uma dificuldade muito grande para alguém assumir todo esse ritmo de trabalho que o senhor implementou durante 6 anos. É muito complicado, até uma firma, quando um passa para o outro, quando o pai passa para filho, quando um irmão passa para o outro, quando passa para o cunhado tocar, não é simples. Uma transição nunca é simples, né? Até na advocacia tem a questão da sucessão familiar, né, que se trabalha. Como foi lidar com tudo isso, com essa mudança que foi a vida do senhor ao longo de pouco tempo, né? 1 ano, né? Lembrando que o senhor deixou muita coisa engatilhada para Campo Grande e havia sim um clima de esperança, de prosperidade e tal, algo que infelizmente depois mudou bastante. Hoje a cidade ela está, de certa forma, numa dúvida. Não estou falando que ninguém está deixando de trabalhar, há trabalho, há tudo, mas assim, o ambiente não é o mesmo ambiente de algum tempo atrás, e esse ambiente foi construído a partir do caos, a partir de 180 milhões de restos a pagar. Eu estava na entrevista coletiva que estava falando como que se ia pagar tudo isso, e foi 1 ano ali, ó, só no boleto, o senhor falou do boleto lá atrás do carro, foi praticamente isso. Com muito joelho no chão, com muita fé, oração e responsabilidade. Montamos uma equipe técnica sem partidarismo, uma equipe competente, independentemente do partido a que ele ou ela era filiada. Montamos secretários e secretárias acessíveis. Todos eles deveriam estar próximos aos menores, aqueles que estavam passando por momentos difíceis naquele tempo, e a presença deles nos bairros. O Rude, por exemplo, secretário de obras, se tornou o secretário mais próximo das lideranças comunitárias. Ele sabia o nome do secretário de obras, sabia o telefone do secretário de obras e eram atendidos pelo secretário de obras. Todos os outros perfis, eles foram monitorados e encaixados na forma da competência técnica examinada criteriosamente antes de assumir qualquer secretaria dentro de Campo Grande. Bom, tivemos dificuldades? Quem não tem na vida? Inclusive uma pandemia, né? Olha, Danilo, eu falo, dificuldade todos têm. Por que alguns conseguem administrar e outros não? É a maneira como você enfrenta a sua dificuldade. Via de regra, aquele que passa por um problema fala: "Oh, eu não merecia isso, meu Deus", murmura, resmunga e sempre acha que o seu problema é o maior de todos, sem saber o problema do irmão que está do lado. Bom, se você enxergar o seu problema com pessimismo, com preguiça e com comodismo, é lógico que o resultado não vai ser satisfatório. Mas se você enfrentar o seu problema e falar: "Oba, eu tenho uma dificuldade, eu já tenho a fórmula da solução dele", e partir para cima, com otimismo, com garra, com perseverança, você vai obter resultados exitosos. Eu não tenho dúvida disso daí. E na administração nós fizemos isso daí. Quando nós recebemos a cidade na alternância de Alcides Bernal e Gilmar Olarte Bernal, com a Câmara totalmente desfacelada e com a cidade choramingando e cheia de crateras e buracos, nós
sabíamos como resolver. O nosso planejamento técnico foi resolvendo ponto por ponto. Até que, antes do término do primeiro ano, nós conseguimos saldar quase 200 milhões de reais, passamos a entregar uniformes em dia, merenda escolar da altíssima qualidade. Nós tivemos não apenas tapar buracos, mas criamos um planejamento com o Ministério Público de recapeamento naquelas vias onde não dava mais para tapar buraco. Tinha via, né, uma quadra de 100 metros que você gastava com tapa-buracos 50 buracos, a primeira chuva que vinha já estavam aqueles mesmos 50 abertos. Então, não adianta você usar apenas uma medida paliativa, você já tem que ter um planejamento para recapear aquela quadra, porque senão você vai gastar 10 vezes mais tapando buraco do que recapear de uma vez por todas, que não vai mais abrir novos buracos. O primeiro aniversário de Campo Grande, como prefeito, o único presente que o senhor pôde dar foi a questão da água, mas que ajudou muita gente a ter justiça tributária, né, que o senhor falou. Mas depois, organizando a casa, com mais ambição, vem o Reviva, né, que daria muito mais certo se não fosse a pandemia, mas aí teve a pandemia no meio. O Reviva começa a ser falado do lançamento dele em 2019, 2020 o mundo inteiro mudou, né? E aí foi muito mais difícil tocar uma obra complexa como essa ali naquele período, né? O resto a pagar, vale a pena até dizer para quem está assistindo a gente, é uma caixa preta, não dá para saber antes da eleição, né? Até na transição você não tem como antecipar esse tipo de... A gaveta aparece no dia 1º de janeiro, né? E realmente 200 milhões é muita coisa. 200 milhões talvez resolveria a questão do ônibus, né? O senhor falava lá atrás que pensava em melhorar a questão do transporte, até de equipar melhor os ônibus, mas 200 milhões, você tem que pagar a conta do anterior, fica preso esse dinheiro e se não pagar, perde o mandato, né? O Reviva, o que daria para ter feito diferente? Eu lembro uma entrevista que eu fiz com o senhor falou, todo mundo tem que fazer a sua parte. Para dar certo, todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente está fazendo a nossa. Se não fizer todos a sua parte, não vai dar certo. Realmente, hoje você tem muita loja fechada, né? Você tem a coisa não parece que o projeto não terminou, não concluiu. As intervenções urbanas foram feitas, né? Estão lá e até naquele auge que eu falo de 2017, em dezembro, havia aquela perspectiva que ia dar tudo certo. Mas ainda, infelizmente, há uma certa incerteza com relação a tudo isso. Olha, essa obra que você se refere, ela se tornou emblemática dentro da nossa cidade. É um projeto que não foi feito na minha administração, mas ele foi elaborado desde a época do André, que depois passou pelos 8 anos André, 8 anos Nelsinho, 4 anos Bernal e Olarte. Quando chegou para mim, eu recebi um telefonema dizendo que a gente ia perder aquele recurso. Ou a gente aceitaria e começaria os serviços, ou então nós perderíamos a oportunidade de revigorar e revitalizar não apenas a 14, mas o quadrilátero central da nossa cidade. E restringiria para outros empréstimos também, né? Se perdesse. Olha, é como se você entregasse aquele valor todo para outra cidade. Teria perdido, caducou, o dinheiro está aqui, você não quis fazer. Bom, antes de iniciar aquela obra, nós ouvimos os comerciantes. Nós fizemos reuniões na Associação Comercial e no CDL, no Clube de Dirigentes Lojistas. E ali foi aprovado e montamos, porque uma coisa era certa, não dava mais para a cidade ter o seu centro da maneira como estava. Estava bem judiado. Né? Olha, o senhor tinha fotos antes e depois, né? Fez até uma exposição sobre isso. Fizemos. Eu me recordo que quando a gente era pequeno, com 8, 10 anos de idade, quando a minha mãe e meu pai queriam nos presentear, eles falavam, vamos passear na 14 de julho. E ali a gente tomava o nosso banho,
Minha mãe penteava o nosso cabelo, passava trim no cabelo, você colocava o quichute, né? E ia passear na 14 de julho. Hoje, você quando fala em passear, naquela época que estava 14 de julho, você leva seus filhos, seus netos no shopping. Ó, na 14 eu não vou, lá tá fedido, lá tem vendedores ambulantes, tem pessoas dormindo na calçada. Na 14 de julho eu não vou. Depois que a gente fez, né, toda aquela remodelação, pode ter certeza absoluta, feriu, machucou alguns comerciantes, claro, toda reforma traz contratempos. Se você dentro da sua casa for reformar um banheiro, os outros cômodos vão se encher de poeira, os funcionários vão entrar, vão sair, vai fazer barulho e vai ter reclamação. Agora imagina 12 quadras totalmente refeitas nas calçadas, com embutimento dos fios. Ali você não vê mais poste, você não vê fio aéreo, com sistema de canalização de água, de toda a 14 de julho quadrilátero central. Tinham tambores de gasolina enterrados na 14. A Praça Ari Coelho, para quem não sabe, era um cemitério aqui em Campo Grande. Há muitos anos e anos e anos atrás, ali a Praça Ari Coelho, onde tem a fonte, era o cemitério da cidade. E tudo isso de lá para cá nunca foi modificado, nunca teve uma reforma profunda. Para vocês terem uma ideia... 60, 70 anos, né? As manilhas eram de 33, eram manilhas pequenas. Por quê? Porque eram poucas edificações. Hoje, aquelas manilhas não comportavam mais